Querido Deus, eterno Pai, mais uma vez agradecemos a Ti pela oportunidade de hoje encerrarmos essa matéria sobre soteriologia, a doutrina da salvação. Que o Teu Espírito Santo possa ter nos ensinado nesse tempo e também nos ajudar a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem ordenado. Em nome de Jesus, mais uma vez te agradecemos e também pedimos, nos ajuda, Pai, para que teu nome seja glorificado. Amém. Ok. Vamos então à lição 9. Nós já estudamos sobre os 4 efeitos da salvação. Primeiro, nós vimos que Deus tem planos para o homem de várias maneiras e a graça dele é maravilhosa. Vamos ver hoje agora falar sobre advertências e promessas. Em Gálatas 6, 7 e 8, nós vamos ler agora, está escrito: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, essa advertência segue-se a uma passagem que admoesta o crente que caiu em pecado, lá em Gálatas 6, 1 a 5, que o apóstolo Paulo aqui, ele fala, comparando o pecado às sementes que, sendo plantadas no coração, produzem espinhos e ervas más, e não, se não forem logo retiradas, crescerão com força e se multiplicarão até finalmente destruir a vida espiritual do crente, das pessoas. Então, Cristo fez uma comparação semelhante quando ele disse que há um tipo de pessoa que ela recebe a semente do Evangelho em sua vida e essa semente brota e cresce ali. No entanto, aquela pessoa se recusa a remover da sua vida algumas ervas más do mundanismo e da impiedade. Essas ervas más, elas crescem ao lado com a nova planta, que é o Evangelho que foi semeado, até que por fim irão sufocá-la totalmente. Então, aqui em Mateus 13, 22, Jesus disse: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os gatos do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, de que frutífera. Então os irmãos percebem que é por isso que você conhece crente e crente. Esse aqui, entre os espinhos, também é um crente. As duas outras que Jesus falou, no beira do caminho e entre os espinhos, são duas que não estão na igreja. Porque na beira do caminho, antes de entender a palavra, o diabo vem e tira a palavra e ela continua perdida. A segunda semente caiu entre as pedras, como tinha pouca terra, e logo cresceu. Isso fica feliz, aceitei Jesus, agora eu sou crente. Mas aí vem a família, vem os amigos, vem a renúncia da vida antiga, e ela fala assim: não, aí é difícil. Aí é difícil. São pessoas que têm interesses, A gente já viu alguém até dizer, se eu soubesse que era assim, nem tinha aceitado Jesus. Então, isso que acontece com essa pessoa, que a semente cai entre as pedras. Mas a que cai entre os espinhos e a outra que cai em boa terra, as duas estão na igreja. Mas uma está produzindo, uma está sendo fiel ali, verdadeira, mas a outra, ela tem esse problema, que ainda não abandonou as coisas, as práticas antigas. E esse é um problema que muitos acabam saindo da igreja depois que não suportam. Eles acabam escolhendo os prazeres da vida, como diz aqui, a fascinar os cuidados do mundo
a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Inclusive Satanás foi ajudado por esse evangelho da prosperidade, que colocou os crentes com o coração nos benefícios que o mundo pode ter, e aí então a prosperidade que eles buscam como primeiro lugar na vida torna-se o Deus deles, a riqueza, e acabam se desgastando e atrasando, perdendo até a salvação. Então, na Bíblia tem inúmeras advertências para o crente, que fala sobre ele tomar cuidado para não perder sua salvação. Mas também tem promessas divinas, graças a Deus, né? Tais como a promessa de que um desviado, sinceramente arrependido, pode voltar para Deus. Agora, lá em Jeremias 4:1-3, que está escrito: se voltares, volta para mim, se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Lavrai para vós outro campo novo, e não semeeis entre espinhos. Os irmãos estão vendo aqui? É interessante isso. O desviado, ele diz: volta, mas volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andares vagueando, né? Lavrai para vós outros campo novo, e não semeieis entre os espinhos. Isto é, o coração da gente tem que estar limpo das coisas do passado. O problema de muitos crentes, amados, é que o passado ainda não abandonou eles. Eles saíram do mundo, mas o mundo ainda continua com um pouco dentro do coração deles. E aí tem essa disputa, essa batalha que nós vimos, né? O espírito milita contra a carne contra o espírito, para que não façais o que quereis. Okay? A Bíblia também registra muitas promessas assegurando que o crente pode guardá-lo do desvio espiritual, né? Deus pode guardar o crente, se ele tiver um coração sincero, desses desvios espirituais. Judas 24 diz o quê? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação e imaculados diante da sua glória. Os irmãos percebem aí? Deus é poderoso para nos guardar de tropeços e também para nos apresentar com exultação e imaculados diante da glória de Deus. Isto é, a justiça de Cristo em nossa vida. Então vamos estudar então as advertências. Bom, primeiro o texto fala: o crente pode perder a salvação? Aqui vai entrar a controvérsia calvinista e arminiana, ok? Mas vamos ver o que a Bíblia diz. No século V depois de Cristo, Agostinho foi o primeiro erudito a ensinar que o crente nunca poderia perder a sua salvação, uma vez permaneceria salvo o restante da sua vida, independentemente de suas ações e atitudes. Essa declaração deu início a um debate teológico que continua até o dia de hoje. Nessa lição apresentaremos um conceito claro e bíblico que comprova que o crente pode perder a sua salvação. Ao estudarmos as evidências bíblicas que apoiam esse fato, o aluno ele vai compreender que por 4 séculos se passaram depois da morte de Cristo, para então surgir um ponto de vista oposto a esse assunto em pauta. Um dos maiores argumentos mostrado para que se pode perder a salvação é a frequente menção do condicional se com respeito à salvação. Essas declarações revelam o fato de que a salvação, ela na experiência humana, depende da situação do crente, manifesta em expressões bíblicas como permanecer em Cristo, continuar na fé, andar na luz, não retroceder e etc. Aqui está algumas. João 15,6 diz o quê? Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Então aqui estava em Cristo, estava nele.
mas se não permanecer nele, é lançado fora. Colossenses 1:23, se é que permaneceis na fé. E Hebreus 2:3, se negligenciarmos tão grande salvação. E aqui no versículo 14 do capítulo 3, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança. o 38 diz se retroceder, 10:38, e se porém andarmos na luz, né? As advertências diretas. A Bíblia, ela contém muitas advertências acerca do perigo do crente cair da graça. Paulo, ele advertiu os santos que se achavam vivendo de maneira que quisessem, que eles estariam salvos para sempre. O que ele disse? Aquele, pois, então, pensa que está de pé. Então, o escritor dos Hebreus adverte que é possível deixar o coração encher-se de descrença a ponto de perder a salvação, quando ele disse o quê? Jamais aconteça ver qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste de Deus vivo. Então, e o escritor dos Hebreus está falando aqui para quem? Para os gentios, para os ímpios? Não, para o irmão, irmãos. Então ele está dizendo, tende cuidado, irmãos. Então, há pessoas que já estão servindo a Cristo, já estão na igreja. Ele diz, cuidado, jamais aconteça de haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então é possível. Interessante que graças a Deus que o homem pode se afastar-se de Deus, mas o Deus não se afasta nunca do homem. Quando a gente, como ele disse, Jeremias, se volta para mim, né? E eu vou providenciar um meio de que você seja fortalecido. Já na epístola de Judas, nos leva-nos a meditar nos santos do Antigo Testamento nos dias de Moisés, quando diz: Pois lembrar-vos que o Senhor, tendo libertado o povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então lembra, Moisés saiu com o povo com a promessa de entrar na terra prometida. Se costuma colocar um chavão, uma frase, quando muita gente fala, quem tem promessa não morre, né? E a Bíblia mostra o contrário disso, exatamente com o povo que saiu do Egito com a promessa de entrar na terra prometida, em Canaã. Mas a Bíblia diz que aqueles que saíram do Egito de 20 anos para cima, então já estavam no mínimo com 60 anos ali, porque de 20 anos para cima, mais 40 anos no deserto. Esses, porque murmuraram, não creram, e ainda quiseram matar Moisés e voltar para o Egito, Deus disse, eles vão morrer nas areias do deserto, não entrarão no meu repouso. Então, assim, essa frase não é uma frase boa de ser dita, nem de ser meditada por nós. Quem tem promessa não morre. O que fez a promessa é fiel, porque Deus cumpriu a promessa. Mas quem desobedeceu, murmurou e se rebelou, perdeu a promessa. Então, tinha a promessa, mas a promessa, eles morreram sem alcançar a promessa, porque foram rebeldes, desobedientes. Há uma exortação severa no Apocalipse de João que não deixa dúvida alguma quanto à possibilidade de alguém perder a sua salvação. Vamos ler? O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Ao vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. O que é a segunda morte? Isso vai acontecer após o julgamento do grande trono branco, depois do milênio. Lá, essa morte que Apocalipse fala lá no capítulo 20, né, versículo, que bem-aventurado e santo aquele que faz parte da primeira ressurreição, porque sobre esses não tem poder a segunda morte. A segunda morte é o afastamento para sempre de Deus, porque a primeira morte é quando o homem peca e morre espiritualmente. Então essa é a primeira separação de Deus, primeira morte. A segunda é que durante a vida no corpo aqui a pessoa, durante esse trajeto, rejeita a oferta de Deus de salvação através de crer em Jesus Cristo como Salvador. Então toda pessoa que rejeitar essa oferta de Deus
ele é considerado inimigo de Deus e ele vai sofrer o dano da segunda morte. Ok? Então, exemplos de perda de salvação aqui. A Bíblia, ela não somente ensina que é possível perder a salvação, como também registra casos de vários que viraram as costas para Deus, perdendo totalmente a comunhão com Ele. No Antigo Testamento, acerca de Saul, que Deus lhe mudou o coração, e que o Espírito se apossou de Saul, né? O Espírito de Deus se apossou de Saul, ele profetizou, né? Mas, porém, mais tarde, ele tornou-se possuído por um espírito maligno, que terminou sua vida suicidando-se, né? Então, no Novo Testamento, o exemplo mais destacado de um apóstata é o de Judas Iscariotes, que no princípio era um verdadeiro crente em Deus, porém, na ocasião da última ceia, já nessa ocasião, Judas já tinha abandonado a sua fé e Cristo sabia que ele já não fazia parte do grupo de crentes. O próprio Judas confirmou isso quando traiu Cristo e suicidou-se. A respeito dos dois cooperadores de Paulo também, né, Himeneu e Alexandre, o que ele disse? Mais tarde, no entanto, vieram naufragar na fé e o apóstolo os entregou a Satanás. Bom, Demas, outro dos associados de Paulo, é declarado um ajudante fiel, então ele já era um obreiro na casa do Senhor. Ele já trabalhava ajudando na casa do Senhor. Estava presente quando Paulo estava escrevendo Colossenses e Filemão, né? O apóstolo até mesmo chamou de cooperador. É difícil imaginarmos que ele não era um crente verdadeiro. No entanto, mais tarde o que ele fez? Abandonou a fé, isso é a salvação, por causa de ter o quê? Amado o presente século. Isso é, trocou o que o mundo tem para oferecer pelo que Deus oferece. O que Deus oferece muitas vezes traz algumas consequências para nós aqui, mas ele tem um valor eterno. O que o mundo oferece muitas vezes até é agradável no momento, mas depois traz uma consequência eterna. Então, é melhor a gente escolher o que vale mais e é eterno. Bom, o aspecto durativo da ressurreição de Cristo. Bom, alguns teólogos creem que a apostasia seja apenas um distanciamento temporário de Cristo e não uma perda permanente da salvação. Isso, no entanto, vem contradizer as advertências bíblicas no sentido de que um crente pode perder não somente a sua comunhão com Cristo agora, mas também a vida eterna. Por exemplo, lá em 1 Crônicas 28:9, Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Ele te rejeitará para sempre. Então, Pedro também apresenta o exemplo comum de apostasia. Ele descreve que certos falsos mestres que antes andaram no caminho certo, mas que abandonaram esse caminho e tinham escapado às poluições do mundo mediante o conhecimento de Jesus Cristo, porém, mais tarde, deixaram-se enredar de novo pelos seus antigos pecados. Voltou, né? A Bíblia fala, o cão voltando a seu vômito e a porca lavada voltando ao espojadouro de lama. Então, pessoas que saíram, foram limpos e depois voltaram. Ou um cão que volta ao seu vômito é porque tudo aquilo que era ruim dentro de nós saiu, foi tirado, foi vomitado, isso é, foi expelido de dentro de nós. E de repente vai lá e volta ao vômito. Vai comer tudo de novo. Isso já tem saudades. Eu fico preocupado quando os crentes falam assim,
ele tem sorte que eu sou crente, porque se eu não fosse no meu tempo, ele já estava. Quer dizer, então, talvez você esteja até com saudade desse tempo. Então, se você já chegou a falar uma coisa dessa, diga assim: eu nunca mais quero falar isso, porque isso demonstra saudade da velha vida. Quer dizer, era mais vantagem quando eu não era crente, que eu podia dar um soco na focinheira desse camarada, do que eu agora que sou crente não posso. Evidentemente, a condição desses mestres, né, que não é a mesma de um crente que está fora da comunhão com Deus. Pedro, ele diz que melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, rejeitá-lo. Obviamente, Pedro está aludindo ao julgamento que esses mestres terão, que será de maior severidade por causa do seu conhecimento inicial de Cristo e do seu relacionamento com Ele. Veja, amados, querer ser ministro do Evangelho não é somente uma boa coisa a desejar, como disse Paulo, né? Mas convém que, ele diz, convém que seja, aí tem as várias qualificações, inclusive, quando Paulo fala a Timóteo, diz que a pessoa deve não ter do que se envergonhar, né? Que seja um obreiro aprovado, porque tem obreiros que não são aprovados por Deus. Aprovado, isso passou pela prova, venceu, que não tenha do que se envergonhar, isso é, tem uma vida ilibada, uma vida fiel, verdadeira, que pode ser copiada, e que maneje bem a palavra da verdade, que isso é, procurar se aprofundar no conhecimento de Deus. Ele diz, obviamente, eles será de maior severidade o seu castigo, a sua punição, por causa do seu conhecimento de Cristo. O que ele diz aqui em versículos 1? Vamos ler? Pois melhor fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que após conhecer, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio bolo, e a porca lavada voltou a remover-se no lamaçal. Então está confirmado na Bíblia aquilo que eu falei agora há pouco para os irmãos. Está aí, o versículo é bíblico. Alguém pode sim estar na casa do Senhor e se afastar dela. Bom, aí nessas perguntas, quantas erradas tem? Qual que é? 4 e 5, muito bem. Como ocorre a apostasia? Há pelo menos 4 ilustrações bíblicas que nos ajudam a entender como ocorre a apostasia. Elas são, por exemplo, um navio à deriva e um cordeiro desgarrado, um servo desobediente e uma planta sufocada. O navio à deriva, esse escritor aos Hebreus, ele adverte o quê? Por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. A expressão aqui por desviar é um termo náutico, né, que se refere ao navio que fica à deriva, sem controle do leme, né? Ele acaba sendo levado pelo vento. A lição contida nessa advertência é que a apostasia ela pode ocorrer como resultado de negligência espiritual e prática do pecado. Esse mesmo escritor, mais tarde, advertiu: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? 2 homens que exemplificam essa ilustração é Emineu e Alexandre, como já vimos, e o apóstolo Paulo descreve-os como homens que não guardaram a fé, mas que passaram a viver em conflito com suas consciências e, por fim, chegaram a naufragar espiritualmente, se degeneraram a ponto de blasfemarem do Evangelho.
Esses homens fazem nos lembrar que o primeiro passo na apostasia sempre é o descuido ou a negligência espiritual. 1 Timóteo 1, 19 e 20, vamos ler? Mantendo velho boa consciência, portanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé, e dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Então, agora, também um cordeiro desgarrado. Uma das ilustrações mais conhecidas quanto à pessoa do apóstata é a do cordeiro desgarrado que se perde do rebanho. Essa ilustração nos ensina que o crente deve ficar bem perto do pastor e não, se não quiser se perder. Distanciar-se um pouco de Cristo não parece ter efeito negativo imediato sobre a vida espiritual da pessoa. E desse modo é fácil o crente afastar-se mais e mais do pastor e do seu rebanho. Tem crentes que eles acabam, e principalmente depois da pandemia, muitos acostumaram-se a ficar em casa. E eles já não têm o mesmo apreço, a mesma vontade, o mesmo desejo de vir congregar. E isso já é um descuido, já é um perigo, porque o congregar, ele traz benefícios para a pessoa e para a igreja em geral, porque todos nós reunidos, um edifica o outro, um ajuda o outro, um se alegra, um vai aprendendo com o outro. Quando a gente se distancia e se isola, e acha que não tem essa necessidade, você vai criando seus próprios conceitos, e o inimigo vai criando barreiras na sua mente. Ah, não precisa, eu leio a Bíblia, eu oro, eu tenho comunhão com Deus, eu falo. E aí você vai se afastando. Só que não tem como você dizer que está com a cabeça se você está fora do corpo. Tem jeito de dizer, por exemplo, um corpo, a Bíblia considera nós como um corpo. Cabeça é Cristo e a igreja é o seu corpo, certo? Aí tem jeito de eu tirar uma mão, deixar lá e dizer que ela faz parte do corpo? Não tem como. Então o corpo tem que estar unido. E essa união é exatamente o que faz o corpo ser edificado e ser fortalecido, um ajuda o outro. Essa ideia de que não precisa congregar é uma arma muito poderosa na mão do inimigo, que está enganando muitos, está tirando muitos da comunhão com Deus, ficando em casa parados, sem congregar, vendo vídeos na internet, sendo muitas vezes, como diz a Bíblia, sofrem comichão de doutrina nos ouvidos. E vão escolher doutores que falem aquilo que eles gostam de ouvir. Não importa se essa pessoa isolou um trecho da palavra e usou como argumento geral, ele atende isso e começa a divulgar essas ideias, e como se tivesse toda a correção do mundo, e ao mesmo tempo condena todos os outros a serem desleais, estar debaixo de maldição, que estão seguindo as leis, que são religiosos, seguem a religiosidade, são escravos dos pastores. Essas pessoas estão perdidas, precisam de ajuda, precisam de misericórdia, precisa de oração, para que Deus esclareça antes que acabe se perdendo de uma vez. A Bíblia diz, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Isso é uma tristeza. Eu não tenho nenhum prazer em falar essas coisas se não estivesse acontecendo com nossos irmãos. Mas eu tenho orado a Deus por essas pessoas e pedido, Senhor, tem misericórdia, clareia a mente, mostra a tua vontade, não deixe que essa pessoa continue enganada pelos falsos mestres, essas pessoas que utilizam da Bíblia para confrontar e negar a igreja, negar a comunhão, negar a ceia, negar o batismo. Tudo que a Bíblia ensina, tudo que Jesus ordenou, eles negam. E dizem que são libertos, que são livres. Mas dá pena isso? Dá pena, porque a pessoa está na igreja. E agora se afasta da igreja e condena a igreja. E quem edificou a igreja, irmãos? Quem que fundou a igreja? Foi Jesus. Então, se a pessoa rejeita a igreja, está rejeitando a Cristo, mesmo que diga que não.
mas está rejeitando, porque eu edificaria a minha igreja. Jesus edificou a igreja, e as portas do inferno não se levantará contra ela, não prevalecerá. Bom, uma das ilustrações mais conhecidas quanto à pessoa do apóstolo é do cordeiro desgarrado que se perde do rebanho. Ezequiel 34:6 fala isso, lá em Lucas também. Essa ilustração, ela mostra que o crente deve ficar bem perto do pastor se não quiser se perder. Distanciar-se um pouco de Cristo, amados, não parece ter efeito negativo. Na hora a pessoa não sente. Eu deixei de ir na igreja, mas continuo sentindo, estou sentindo alegria. Mas depois que ele vai ficar mais tempo, daqui a pouco não consegue mais voltar. Não tem mais jeito de voltar. O diabo coloca vergonha nele, coloca medo, coloca conformismo, se conforma assim, você está servindo a Deus, você é crente, você aceitou Jesus, está salvo, então fica aí. E aí ele vai cada vez mais perdendo essa comunhão. Em algum momento das suas peregrinações, no instante, o que vai acontecer com esse cordeiro desgarrado do rebanho? Ele vai levantar a cabeça procurando assimilar a voz do pastor, para então perceber que o rebanho está distante e que ele está perdido. Por contraste, a Bíblia promete que as ovelhas que permanecem sensíveis à voz do pastor, seguindo-o de perto, receberão a vida eterna e não perecerão jamais. Que promessa maravilhosa, né? O que Jesus disse aí? As ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Glória a Deus. Mas tem que estar perto de Jesus. A ovelha, Jesus mesmo falou, né? Da ovelha desgarrada, perdida. Então, ele quer de volta, mas a ovelha precisa querer voltar. E tem ovelhas que saíram porque se perderam, se distraíram, mas tem umas que saíram porque quiseram. Aí essas, ela vai ter que voltar sozinha. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo, o pai foi buscar de volta? Ele veio. A ovelha perdida, o pastor foi buscar, foi procurar, porque não sabia como voltar. Já o filho pródigo sabe onde voltar. O crente que está fora da igreja, ele sabe onde é a igreja, ele sabe que tem que congregar. Ele não congrega, aí uma hora o lobo pega, uma hora o inimigo leva. Eu fico estranhando como tem crente que não sente falta de congregar. Por que será? Você já perguntou isso para você mesmo? Será que se eu deixar de congregar, será que eu vou manter essa comunhão com Deus? E o perigo, sabe o que é? É que o inimigo começa a mostrar defeitos da igreja para essa pessoa. Você está vendo? Eu nem vou na igreja, porque se eu vou, eu vou para ter essas coisas, então eu preciso nem ir, fico em casa, tal. De vez em quando eu vou na ceia, Irmãos, isso é um perigo. Isso demonstra que essa pessoa está mal, está doente, está enferma espiritualmente. E se ela não se consertar, uma hora, o diabo vai dar motivo para ela não ir mais mesmo. Ou então procurar outra igreja, outro lugar, que seja de acordo com o que ela pensa, seja de acordo com o que ela quer. Tem crente que é assim, ele quer que a igreja se amolde a ele, e não ele se amoldar à igreja. Isso já é uma rebeldia, uma rebelião no coração. E um dia Deus vai ajustar conta com esse povo. Então, é preciso tomar cuidado, é preciso... Porque é um servo desobediente. Um símbolo comum usado no Novo Testamento para descrever o crente é de um servo. Então, em decorrência disso, o servo desobediente é o símbolo do apóstata. Veja bem o que diz aqui em Lucas 16:13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque pode aborrecer-se de um e amar o outro, você votará um e desprezará o outro. Então, esse versículo, o que ele ensina? Que o crente
não pode servir ao pecado e a Deus ao mesmo tempo. À medida que começa a servir o pecado, o seu amor a Deus acontece o quê? Esfria. Isso é natural. E finalmente fica totalmente frio. E por essa razão Paulo adverte. O que ele fala? Não sabeis que daquela que vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Então, amados, outro erro comum é pensarmos que somente certos tipos de pecados conduzirão à apostasia. No Evangelho segundo João 8,34, Cristo diz categoricamente: todo que comete pecado habitualmente, é escravo do pecado. Quando fala, nós podemos até acidentalmente cometer um pecado, mas quando isso se torna um hábito comum, isso é repetir, então esse aí, ele diz, é escravo do pecado, se tornou-se escravo. Aquela escravidão que ele foi liberto quando creu em Jesus, agora ele voltou, ele se colocou de novo debaixo dessa escravidão. E uma hora ou ele vai ter que escolher a quem ele vai servir. Em sua epístola aos Gálatas, Paulo cita uma longa lista de pecados e termina com a afirmação: não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Isso é, habitualmente, isso é, a prática na vida, trouxe um hábito. Então, é surpreendente que essa lista dele inclua tais pecados que socialmente são aceitáveis, como inimizades, porfias, aquelas intrigas de teimosias, de pessoas teimosas, fica brigando uma com a outra, ciúmes e invejas, mas tem pessoas que têm ciúme de amizade do outro, tá? Eu estou com amizade com você, de repente você começa com amizade com outra pessoa, eu já fico ciumado, porque é minha amiga, meu amigo, agora é amigo também daquele lá. Isso é uma atitude, é um pecado que as pessoas acham normal, mas isso não é normal, isso é um pecado também, e isso vai afastando a pessoa de Deus. Então, na verdade, inveja, ciúmes, porfias. Porfiar é teimar, insistir. Isso é perigoso. Semelhante, Cristo diz que até mesmo a mentira pode tornar-se o pecado que leva à destruição da fé de uma pessoa. Aquele que vive e ama a mentira. Agora, também fala sobre a planta sufocada, A apostasia é um processo de degeneração gradual. Isso é, ela não acontece de repente. A pessoa vai, principalmente agora é fácil a gente apostatar da fé pela internet. Tem tantos pregadores pregando palavras tão bonitas, mas tem no bojo delas venenos, porque eles pregam levando a pessoa a querer olhar e criticar, sendo um crítico contumaz. A crítica, na verdade, quando ela não é construtiva ou verdadeira, ela se torna uma rebelião e também uma calúnia e difamação. Isso é blasfemar contra o Evangelho. E as pessoas acabam entrando nessa. Por quê? Porque não estão bebendo da fonte limpa, estão bebendo de uma fonte suja. É interessante que, quando nós vemos aqui em Marcos 4, 18, 19, o que diz? Os outros, semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrentes com a palavra, enquanto é frutífera. Sabe o que acontece? A gente vai se deixando levar por coisas. Vai se deixando levar por o que há necessidades, que aí ele fala, os cuidados da vida. Sim, mas também a Bíblia fala
sobre Mateus, quando Jesus fala a ansiosa solicitude da vida, a preocupação de comer, beber e vestir. E ele disse, olha, Deus sabe dessas coisas, mas existe um segredo, uma chave para o sucesso nessa parte, é quando ele diz, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas que você precisa, Deus sabe, Ele vai acrescentar. E sabe o que é isso, amados? A Bíblia diz que tem pessoas que vão se destruir para conquistar. Elas trabalham tanto, se esforçam tanto, se desgastam tanto que elas vão ganhar, mas depois vão gastar com o hospital na doença, ou vão morrer, e o dinheiro fica aí. A vida é uma só, ela é curta, e se nós não soubermos aproveitá-la e vivê-la, nós vamos morrer sem viver. Então nós somos praticamente um morto-vivo, na verdade. Tem pessoas que não vivem, vegetam, ficam o tempo todo preocupados com amanhã. Quando Jesus falou o dia de amanhã, cada dia tem o seu mal, o Pai sabe, mas viva hoje, confie em mim, entregue a sua vida de uma forma que o reino de Deus e sua justiça seja o primeiro na sua vida. Aí você vai, olha, amados, muito sofrimento vai ser evitado quando nós entendemos isso. Tem gente que se preocupa e no final as coisas acontecem e ela fala assim, ainda bem, graças a Deus, mas e o sofrimento que ela passou sem confiar? E aquela angústia, a aflição, né? É falta de fé. Confia no Senhor, essa é a palavra que traz tranquilidade e paz. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E essa forma, amados, é mágica, assim no termo que podemos usar. Você confia no Senhor, já vem o descanso. Se você não confia, vem a aflição. Eu preciso resolver isso, eu preciso disso. E aí começa a vir doença, começa a vir perturbação, começa a vir suador, começa a vir tanta coisa. A pessoa não dorme direito, acorda mal, fica com mau humor, arruma encrenca, tudo isso vai uma coisa puxando a outra, um abismo puxando outro abismo. Não é bom a gente aprender, amados? Todos nós temos um pouquinho disso, sabia? Alguns menos, outros mais, mas temos, todos nós temos. Então, aqui, a palavra aqui não cabe a alguém especificamente, é todos que vivem de uma forma, muitas vezes, que não está compatível com a vida que Deus quer que tenhamos. O que ele disse? Eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, são pensamentos de paz, são pensamentos de vida, diz o Senhor. Mas achega-te a mim, venha para o meu regaço, para o meu plano, que aí você vai ver como você vai ser feliz. Mas a gente às vezes acaba esquecendo disso, e entra no comando de novo daquelas rodas de pensamentos inseguros e sem paz, sem alegria. Até quando isso vai? Às vezes a pessoa, ela parece que ela está vivendo a vida de crente, vai se distanciando. E Tiago diz o quê? Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, e quando essa o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, ela gera o quê? Dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, a morte. Então começa uma cobiça. Desejar algo que eu não tenho, mas que eu acho que eu devo ter. E aí então, essa o atrai e o seduz. Uma pessoa seduzida, ela se entrega à sedução, ela se deixa levar, e aí gera o pecado, e aí o pecado é consumado,
gera morte. Às vezes, então, essa pessoa aparece num dia muito forte espiritualmente, no outro dia cai repentinamente num pecado grosseiro. A realidade, na verdade, amados, é um caso bem diferente do que aparenta. Lembra do pecado do coração? Está aqui, ó. Um processo de negligência já vinha sendo desenvolvido dentro daquela vida ocultamente, mas estava lá no coração. Invisível ao olho humano, uma desobediência íntima, sabe aquela rebeldia do coração? Não vou falar nada, também não aceito isso. Está rejeitado. Né? Isso para mim não serve. É lá no coração, ninguém está vendo. Mas a rebeldia está lá. Deus sabe. Então, na verdade, uma desobediência íntima em pensamentos e atitudes vinha sendo acalentada. Aí essa pessoa culminou em quê? No ato visível do pecado e da rebelião, que por fim vem à tona. Uma hora isso explode, uma hora o negócio vem à tona. Então, se a gente não limpar, não tirar essas ervas daninhas do coração, uma hora ela vai sufocar a nossa fé. A parábola do espinho é essa aí. Vamos ver mais um pouco sobre o abandono da fé. Cometerem um pecado não é apostasia, embora possa levar à apostasia. A apostasia o que é? É a perda da vida espiritual. Quando a força espiritual do homem interior fica tão fraca pelo pecado e negligência que chega a morrer, considera que essa pessoa é uma apóstata. Veja, não morreu na hora, foi sendo minado. Como nós vimos, falou, aceitou Jesus, foi plantada uma semente. Mas a semente antiga ainda continua lá junto. Se ela não for arrancada, ela vai crescer e vai sufocar o evangelho no coração da pessoa. Ela fica sem fruto, fica ali ao léu. Está indo na igreja, mas se não for também não tem problema. É assim que é a planta sufocada. Ela não produz fruto. Ela está sendo sufocada pelas coisas do mundo, pelas coisas das necessidades da vida, da casa, está sendo sufocada. Quando a Bíblia diz o quê? Primeiro lugar, o reino de Deus. Mas o primeiro lugar para essas pessoas é sempre a família, é sempre a casa, é sempre o trabalho. Primeiro lugar é sempre essas coisas. Então, pastor, não vai trabalhar, não vai dar família? Não, a Bíblia diz que você deve sim honrar e agradar-se da família, mas Jesus disse, aquele que amar mais a família, os bens, mais do que a mim, não é digno de mim. Vocês entenderam? Ok, vamos lá. 7, C, 8, A, 9, D e 10, B. Pode um desviado voltar para Deus? Bom, nós estudamos na Bíblia, ela adverte que a pessoa pode perder sua salvação, mas poderíamos perguntar, é possível essa pessoa voltar para o Senhor outra vez? Bom, muitos apóstolos nunca voltarão para Deus. Porém, sempre há um convite para o pecador sinceramente arrependido dos seus pecados voltar para Deus, não importando os pecados e erros do passado. Eu aqui já quero colocar uma posição aqui. Eu não creio que a salvação seja algo assim que você perde hoje e amanhã você pode de novo. Perde amanhã, depois você perde no outro dia, você pode buscar de volta. A pessoa pode se afastar da casa do Senhor, mas se o coração dele ainda continua temendo a Deus, ele está lá, pode estar pecando, mas ele tem o temor do Senhor. E Deus conhece o coração. Então, se ela está afastada, e eu me lembro porque eu me afastei da casa quando eu era jovem, eu saí da casa do Senhor quando eu era adolescente. E eu fiquei 4 anos lá fora, mas eu me lembro toda vez que eu ia dormir, deitar na minha cama, eu lembrava, eu chorava, eu pedia a Deus que me ajudasse a voltar. Mas no outro dia, quando acordava, tudo parecia diferente, a força tinha ido embora, aquela convicção interna saía e eu procurava que o mundo me preenchesse os vazios do coração. Por 4 anos não achei. Um dia eu voltei para a igreja,
Eu voltei para a casa do Senhor, recebi oração, Deus me renovou no Espírito, comecei a falar em línguas de novo. Eu falei para o Senhor, nunca mais eu quero sair daqui, da tua casa. E eu falei até para ele, me tira a vida se eu for desviar, não deixa eu viver não, tá? Então daqui para frente, se Deus tirar a minha vida, já era, porque também eu já não é mais porque eu desviei, mas porque eu já vivi o suficiente que Deus quis. Alguém? Se Deus quiser que eu viva até 140 anos, eu vivo também. Mas se Ele quiser me tirar hoje, também tá bom, porque eu sou dele. Quem que aqui pode dizer que amanhã está vivo? Não é verdade? Mas nós podemos sim ter nossos planos e colocar diante de Deus. Mas a nossa vida pertence a Ele, amém? Então, se o desviado, uma pessoa afastada não está desviada, ela está afastada. Agora o desviado é aquele que não quer mais saber da casa de Deus, esse apostatou da fé. Esse realmente não quer mais saber, ainda blasfema, fala mal, xinga. Eu toda vez que eu ia, que alguém falava mal de igreja, alguma coisa, de pastor, eu já saía fora. Mas não, eu não converso sobre essas coisas porque eu não acho que é assim, vocês estão enganados. Saía fora. Mas tem gente que gosta, sai fora da igreja e ainda fica metendo pau no pastor, metendo pau na igreja, metendo pau. Então esse está apostatado, a pessoa está praticamente já condenada. Mas eu ainda creio que enquanto tiver vida, Deus dá a chance do arrependimento. Que a Bíblia diz isso. Então o fato de Deus em todo o tempo convida o desviado a voltarem a Ele, demonstra a disposição em recebê-las de volta. E vamos ver esses exemplos desse convite aqui. Vamos lá. Tem dirigido a vários grupos, né, amados? E ele insiste que cada indivíduo dentro do grupo, a salvação é sempre uma questão de pessoal e individual. Lembre-se disso. Ah, meu pai não vai, minha mãe não vai, mas peraí, a salvação é individual, você é responsável por ela. Deus não vai te cobrar, não vai cobrar seu irmão por causa de você, seu pai por causa de você, sua família por causa de você. Você escolheu. A salvação é individual, a responsabilidade também é individual e pessoal. A Bíblia contém muitos convites diretos. Olha, Jeremias 4:1, Jeremias 6:16, Oséias 14 e Malaquias 3:7. Tudo que Deus fala é isso: tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Deus falando sempre isso: se você voltar para mim, se você remover as suas abominações de diante de mim, não mais andares vagueando. Então, então Deus vai falando, olha só, como a chance dele. Se você encontrar uma pessoa que está afastada da igreja, você pode falar para ela, ainda há chance para você, não está tudo perdido. Deus te recebe de volta se você se arrepender e voltar para Ele. Pronto, é esse o caminho. A oração do desviado, mais uma prova de que o desviado pode voltar para Deus, temos na oração de Davi. Um homem que cometeu adultério, enganou seu próximo e depois o assassinou. No Salmo 51, Davi descreve a si mesmo quando alguém que perdeu a salvação, declarando que já não tinha mais a alegria da salvação e que estava precisando de um coração novo. Davi, além disso, implorou a Deus que não o expulsasse para sempre da tua presença, nem retires, né? Ele disse, de mim o teu Espírito Santo. Pela fé, Davi fez uma oração de arrependimento, empregando 3 belas figuras do perdão. Pediu que o seu pecado fosse apagado, que Deus o lavasse como um homem lava a sua veste imunda, e que Deus o purificasse da enfermidade do pecado que o controlava. Olha aí, Salmo 51, versículo 1 e 2. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Veja, foi uma exposição, e ele começa a oração não culpando ninguém. Esse é um grande segredo para Deus perdoar nossos pecados, não colocar culpa em ninguém. É simplesmente eu pequei, só eu pequei, pronto. É isso que Deus quer ouvir, porque todo mundo peca, mas às vezes eu pequei porque aí Deus já, né,
Você vê que Deus rejeitou Saul por causa disso. Saul, por que você fez isso? Ah, foi o povo. O povo que trouxe o melhor do gado para oferecer para o teu Deus, Samuel. Ah, é? Aí Samuel estava demorando para vir, para fazer o sacrifício, ele pega e sacrifica. E ele fala, Saul, por que você fez isso? Ah, você estava demorando. Assim, olha, Saul, Deus tirou de você o seu reino. Deus tirou de você. E vai entregar ao outro. Bom, como voltar-se para Deus? Aí está o convite de Deus, né? Vamos ver Oséias 4, 14, 1 e 2. Volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tente convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de não ouvires os sacrifícios dos nossos lábios. Entendeu? A pessoa muitas vezes no passado já achava que tanto sacrificando já estava bom, só que o sacrifício que Deus queria não era o animal, porque Cristo viria para substituir isso. O que Deus queria é a sinceridade do coração. Não adianta oferecer um sacrifício a Deus, sendo que o coração não está arrependido. É isso que Deus queria, que é o sacrifício dos nossos lábios, confessar a nossa fraqueza, o nosso pecado e aguardar a misericórdia de Deus. Notemos que o desviado ele precisa reconhecer, em primeiro lugar, seu estado decaído. Ele deve desejar livrar-se do seu pecado, porque pelos teus pecados estás caído. Irmãos, tem crentes que pensam que se ele voltar para a igreja, porque os crentes outros estão chamando, ele está fazendo um favor. Eu me lembro uma vez lá em São José dos Campos, que uma jovem voltou para a igreja, depois de várias convites dos outros jovens, e ela um dia disse a eles, olha, eu voltei, tá? Mas me tratem bem, senão eu vou de volta. Então ela está colocando uma condição para os jovens da igreja de tratarem ela bem, para ela continuar na igreja, senão ela sairia da igreja. E eu creio que ela deve ter saído, porque ela não estava da igreja por causa de Cristo, ela estava por uma condição de ser bem recebida, de ser massageada no ego e ser tolerado os seus defeitos sem ninguém poder chamá-la a caminhar direito. E isso não é ser crente. Se tem algum crente na igreja desse jeito, amados, ele não é crente. A pessoa está na situação de crente, mas não tem o nome escrito no livro da vida, não é filho de Deus. Ele precisa se arrepender, precisa se converter, senão não vai ser filho de Deus. Nem todo mundo que está na igreja é filho de Deus, mas pode se tornar, porque o verdadeiro filho de Deus é que Jesus falou em João 1, ele veio para os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam. Que receber Jesus é se tornar servo dele, é obedecer a sua palavra. Bom, ele deve desejar livrar-se do pecado, porque pelos teus pecados estás caído. Em segundo lugar, o desviado precisa ter palavra de arrependimento. Sabe, se o desviado mostra que está vindo na igreja porque foram buscar ele, e ele não sentiu o peso do pecado, então não adiantou nada trazer ele para a igreja. Ele está aqui, está participando, está se sentindo bem, mas não teve arrependimento. E ele não tem, então não vai ter misericórdia para ele. Porque a Bíblia diz, aquele que se arrepende e deixa, alcança. Olha o perigo aí. Bom, em outras palavras, precisa arrepender-se dos seus pecados, expressar sua fé em Cristo. E o terceiro passo é a transformação espiritual, de desviado, arrependido, em crente verdadeiro, que adora a Deus com louvor. Esse louvor é descrito por Oséias como sacrifício dos nossos lábios. E tem o desviado, tem o pecado imperdoável, aquele que Jesus falou, né?
Muitos desviados vivem na aflição, né? Que tem uma dúvida que atormenta eles. Será que eu pequei contra o Espírito Santo? Eu blasfemei? Que quem blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão, nem aqui e nem no outro século. Então, sabemos que esse fato é verdadeiro, porque o homem natural não tem desejo em si mesmo de voltar para Deus, se não for com a ajuda da graça de Deus. Uma pessoa, amados, que perdeu o Espírito Santo, ele não consegue se arrepender mais. Então, muitas vezes ele fica se culpando, será eu acho que eu blasfemei, porque eu estou fora da igreja, estou afastado, estou no pecado. Mas se lá no coração dele tem esse desejo, não é dele, é o Espírito Santo que está colocando. Então ele vai voltar e ele continua sendo salvo. O homem só se convence do seu pecado se o Espírito Santo o convencer. Senão ele não tem convicção do pecado, ele vai continuar achando que está certo e pronto. Então você vê quando a pessoa peca e ele acha que está certo no que está fazendo, essa pessoa não tem o Espírito Santo. Ela está fora da presença de Deus, pode até se dizer, mas se ela está falando dessa forma, está vocalizando isso, é sinal que lá dentro dela, ela não tem o Espírito Santo, porque não convence, ela não se convence do pecado. E é triste, porque sem convencimento do pecado e arrependimento não tem salvação, porque ele tem que vir a Jesus. Portanto, lamentável quando certos pregadores imprudentes criam dúvidas e temores desnecessários do desviado com suas histórias sobre pessoas desviadas que já choraram com toda a sinceridade, mas nem vão diante da porta trancada do céu, né? Porque se arrependeu antes, agora lá no inferno vai ter arrependimento, mas sem retorno. Aí sim a porta da graça só se fecha depois da morte. Isso dá a entender que a salvação é somente para aqueles que são suficientemente bons. Não é isso. A salvação não é somente para aqueles que são suficientemente bons, mas para receberem. Cristo disse o quê? Vinde a mim quem? Todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então todo aquele que está desviado, afastado, que já está cansado, de tanto erro, de tanta falha, de tanto errar no mundo, voltar para Deus, submeter todas as áreas da sua vida a Cristo, encontra repouso, encontra a paz que o mundo não tem. Aí, nesse caso aqui, as perguntas, qual que está errado aí? Só a 15, né? O papel da igreja na restauração do desviado. E agora, o que a igreja pode fazer, amados? Bom, as nossas igrejas, elas devem aplicar a disciplina bíblica, com amor aos membros que dela precisam, e na disciplina justa e cristã, é uma ferramenta das mais eficazes para restaurar o desviado a Cristo, despertar o crente carnal a buscar a vitória que necessita. Quando a gente disciplina uma pessoa na igreja, a finalidade da disciplina é restauração e nunca destruição ou morte. Por quê? Porque as ovelhas são de Cristo. E cada um conhece o seu coração e só Deus sabe o que está dentro de cada um. Agora, a disciplina é má e tem má fama pelo fato de ser aplicada de modo errado, de maneira antibíblica. Então vamos estudar como é que faz um tempo de disciplina. Lá em 1 Coríntios, no capítulo, Paulo relata a história de um homem que abandonou a Deus, estava vivendo em pecado, mas assim a igreja ficava tolerando ele, mantendo ele em comunhão. Então é por isso que quando a gente acontece alguma coisa na igreja, eu falo para os irmãos, se você sabe que alguém está fazendo alguma coisa, que está pecando, fazendo alguma coisa errada, que está prejudicando a igreja, você se tornará diante de Deus cúmplice dessa pessoa, participará do mesmo pecado dela e será punido pelo mesmo pecado da pessoa, porque você também está pecando. A omissão também é pecado. Omitir verdade é pecado. Quando a igreja, como a igreja é um corpo, qualquer parte do corpo que estiver com enfermidade, se ela não for tratada, o que vai acontecer com o corpo? Ela vai infectar o corpo inteiro, vai ou não? Então, preste bem atenção,
Porque tem muita gente que fala assim, eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou nem falar, porque senão a pessoa vai perder a amizade comigo, vai ficar como eu sou fofoqueira. Quando você fala com o pastor da igreja, você não é fofoqueiro, você é um crente fiel. Porque na verdade, quando um crente sabe de alguma coisa e não fala para o pastor, ele está traindo a confiança do pastor e da igreja. O corpo de Cristo não pode ser manchado, ele não pode conviver com manchas. E se tiver, e pode acontecer e acontece, a gente vai ter que tratar. E para tratar tem que ser conhecido. E depois de conhecido, o remédio vem, a disciplina vem, mas a cura vem. E a cura só virá se houver participação de todo o corpo. Então, quando você tem essa ideia, ou acha isso que é certo, e muitos crentes têm isso. Vão falar, pastor, pelo amor de Deus, não deixa o pastor saber. Gente, pelo amor de Deus. Traiu a confiança do pastor, está escondendo um erro que pode prejudicar a igreja, e Deus vai cobrar isso da gente. Por quê? Porque a igreja é uma família, e a gente tem que saber cuidar dessa família. Então, como você acha que é uma pessoa que não se intromete na vida dos outros, mas quando vê o teu conhecimento, agora você é responsável também. Aí, eu vou falar para quem? Esse aqui é o problema. Tem muita gente que fala com outra pessoa, uma colega, um colega de mais intimidade, vai lá e fala, estou sabendo disso, mas pelo amor de Deus. Isso se tornou agora uma fofoca, um fuxico, porque você passou para alguém que você confia que não vai resolver o problema. É verdade ou não é? Não vai resolver o problema. Quem pode resolver o problema? A liderança da igreja, o pastor da igreja, porque foi Deus que colocou ele ali. E tem muita gente carregando uma culpa pelo fato de omitir de fazer o bem. A Bíblia diz, aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Então, na verdade, essa pessoa que está praticando pecado está desviada ou se desviando. E quando o pastor fica sabendo, ele vai correr lá para socorrer, para resolver, para ajudar, e não para matar. Mas se alguém sabe e não falou nada, e de repente essa pessoa se perde, essa pessoa que não falou tem participação nessa desgraça. A pessoa pode até perder a salvação ou morrer. E a pessoa podia ajudá-la, mas não ajudou, porque não queria se comprometer, não queria ser taxado como fofoqueiro, como tudo fala para o pastor, isso, muitas coisas. Infelizmente, essa pessoa que pensa assim está super errada, está em pecado diante de Deus. Ok? Então, tem pessoas, inclusive, que a Bíblia manda, se a pessoa continua insistindo no pecado, a Bíblia diz, não vos associeis com ele, nem coma com essa pessoa. Quem? Aquele crente que insiste em pecar, insiste, nunca quer se arrepender, não sai, não se desvia, nem coma com ele. Porque se comer com ele, isso quando fala de comer junto, é intimidade, essa associação. Nem coma com ele, por quê? Porque você está participando dos pecados dele, está apoiando os pecados dessa pessoa. Aqui, 2 Tessalonicenses 3, 14 e 15, notai, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado, todavia não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Então tem que ser advertido, tem que ser, porque a pessoa fala assim, pastor, mas e se eu não quiser falar? Mas fala para a pessoa, vai falar com o pastor. Eu não vou falar com o pastor, não vou falar, mas se você não falar, eu vou ter que falar. Mas por que você vai falar? Porque agora eu estou sabendo. E se eu não falar para o pastor, eu vou ser cúmplice do problema que vai acontecer. Você entende? É isso aí. Então, na verdade, qual o propósito da disciplina, amados? Ela deve ser aplicada por meio de uma punição, não por isso, nem por punição, nem por vingança, nem por demonstração de abuso de autoridade. Sou pastor, eu vou fazer isso. Não, amados. Ela deve ser aplicada com amor, como meio de restaurar o faltoso, a comunhão,
Crentes fracos, desviados e excluídos podem ser restaurados à comunhão mediante o arrependimento e a súplica do perdão. Amados, se não houver arrependimento e não sentir a necessidade de perdão, uma vez uma pessoa disse para mim: pastor, eu fiz esse pecado, eu entrei no adultério, mas não estou arrependido, eu gostei disso. Eu falei: então tá bom, quando você se arrepender, você volta a falar comigo, que aí a gente coloca você em comunhão. E se não houver arrependimento, eu não tenho também perdão. E uns 5 meses depois ele veio voltar comigo: pastor, agora eu senti o peso do pecado. Eu falei assim: então agora você sentiu o peso? Senti. Então agora vamos orar para Deus te perdoar mesmo, limpar você, e você nunca mais faça isso. A disciplina deve ser um meio de levar o crente carnal a abandonar os seus pecados, a virem para Deus, que reserva para si o direito de julgar os pecados. Então é Deus que julga. A igreja, entretanto, ela age com humildade, compaixão e amor ao disciplinar os crentes. O caso lá de 1 Coríntios 5,5, o que a Bíblia esclarece? Enfrenta Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Tem casos graves, amados, que infelizmente a igreja tem que entregar ao diabo. Como assim, pastor? Tem que entregar a Satanás. O que Satanás é? Adversário, inimigo. A pessoa fica à mercê do inimigo. E muitas delas pegam doenças que levam à morte. Mas a alma, todavia, é salva como que pelo sofrimento que ela vai ter, o arrependimento que virá. Então, ai, pastor, mas meu Deus, será que... Bom, a Bíblia está dizendo, você não é a gente que inventou nem criou isso não, tá? Satanás vai tornar a vida daquela pessoa um inferno tão grande que ela vai correr de volta para Deus. Apesar do inominável pecado daquele homem, ainda se fala em salvação para ele uma vez corrigido, entendeu? E quem deve ser disciplinado, amados? Bom, um membro da igreja que continua rebelde, insistindo com uma teimosia, pecando arrogantemente, rejeitando a exortação, precisa ser disciplinado. Por outro lado, o crente, por ser fraco e falho, mas que sabe se arrepender e viver na igreja, esse deve ser ajudado, fortalecido com amor. Quando nossos filhos são fracos, não os evitamos, e nem os tratamos duramente, mas os alimentamos melhor e tomamos cuidado especial com eles. Por que a nossa igreja faz questão de dar estudos bíblicos na terça-feira, na sexta-feira, na oração, no sábado? Porque alimentar, fortalecer, encher de saúde nossos membros. Aí nós temos uma igreja saudável, com saúde. Quem tiver doente é porque quer ficar doente, que alimento tem. Ninguém pode reclamar. Agora, a nossa parte é feita. Agora, a pessoa ao receber e quiser ou não comer aquilo, já é outra coisa. Entendeu? Quando uma pessoa demonstra arrependimento, antigamente se costumava fazer 6 meses, 1 ano, você vai ficar fora da comunhão da igreja, 6 meses. Foi um erro praticado há muito tempo pela igreja. A forma de Deus tratar não é como o homem trata. A pessoa já peca, e quando ela confessa, ela já está sendo punida, ela está sendo envergonhada. A confissão de um pecado já é uma vergonha, não é verdade? A pessoa vem confessar um pecado, ela já está envergonhada, já está humilhada. E a gente coloca ela 6 meses, 1 ano, fora da comunhão da igreja. Isso não está na Bíblia. Isso é o homem que criou. E muitas pessoas morreram sem poder voltar à comunhão. E aí? Então o que a gente faz hoje em dia? A pessoa pecou, o caso é tratado, a gente traz a punição para ela, tirando os cargos, tirando aquilo que ela faz, fica sentado aí ouvindo a palavra.
Quando você sentir de volta o arrependimento, você sentir o coração, você vem falar e diz, pastor, eu estou disposto a voltar a tomar ceia, porque eu já senti o perdão de Deus. Aí a pessoa volta a tomar a ceia. E não é a gente que julga o tempo que ela vai ter que ser disciplinada, mas é ela e Deus que vão saber. E se ela vier falar, e não se arrependeu, o problema é dela com Deus, porque ela está confessando que se arrependeu. Entendeu, amados? Então essas atitudes erradas a gente tem que colocar fora, porque não é padrão de Deus, é padrão do homem. Agora, outra coisa que ele fala aqui, que Paulo adverte, é que aqui embaixo, que não seja o mesmo consumido. O que é isso? Uma pessoa disciplinada na igreja, uma pessoa que pecou e está ali em disciplina, ela está sendo consumida pelo arrependimento, pelo remorso, pela vergonha, pela humilhação. Mas ela também não pode achar que tem o direito e o dever de que todo mundo cuide bem dela. Não, ela tem que pagar o preço. E quando ela mostrar o verdadeiro arrependimento, a igreja recebe de volta com alegria. Glória a Deus. Mais uma vida restaurada. Ok? Então a pessoa arrependida, o diabo muitas vezes, ela não a evita. Uma pessoa arrependida, o diabo vai querer ocupar-se em plantar sementes da dúvida, da amargura na mente, procurando desviá-la de ver. Então, devemos tomar cuidado para que Satanás não seja ajudado por nós, nos casos de disciplina. No caso, tem gente que, aquele irmão lá, lembra aquele irmão? Aquele lá pecou. Ficar lembrando de pecado, de irmãos, quando Deus já perdoou, é sinal que a gente quer ficar cutucando um irmão. Então, veja bem, amados, por que muitas vezes nós não somos abençoados? Porque nós julgamos muitos outros, nós julgamos as pessoas, gostamos de falar do passado delas. Falar do passado das pessoas muitas vezes é um sinal de que a gente está querendo esconder alguma coisa de nós, para que tirar aquela foco de nós e colocar o foco na outra pessoa. Então, quando você vê pessoas assim, você joga, imagina, o que será que essa pessoa está tentando esconder? Está lembrando só do passado dos outros. E o nosso passado? E o que nós fizemos lá atrás? Vê como o negócio pega na gente, amados? Não é fácil, não. A Bíblia é agora. Deixa eu terminar aqui. Como disciplinar? É muito apropriado examinarmos aqui os seguintes textos que orientam como aplicar a disciplina. O que diz aqui Timóteo? Paulo fala a Timóteo? É necessário que o servo do Senhor não viva no viver, que sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. E ficar lembrando do passado, ficar lembrando das coisas que ele fez lá atrás. O que diz aí Tito 3:2? Não difame a ninguém, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Os irmãos entendem isso? A palavra de Deus, ela é gostosa de se ouvir quando vem para nos confortar, consolar, mas quando vem para nós nos exortar, muitas vezes ela dói, ela machuca, mas é para curar a gente. Muitos de nós temos essa doença, tem que ser curada. Nós adquirimos o hábito de difamar, de falar mal dos outros, lembrar do passado. Passado, Deus, os pecados dantes cometidos no tempo da vossa ignorância, eu não me lembro mais. E agora nós lembramos, somos
Mais do que Deus, então? Então peça perdão a Deus. Vamos pedir perdão a Deus. Toda vez que nós lembramos do passado de alguém para difamar, isso está diante de Deus lá, está diante de Deus. E só será tirado de diante de Deus quando a gente pedir perdão, dizer, Senhor, eu me arrependo disso. Eu retiro essas palavras, eu retiro essa difamação que eu fiz. Você não está lá diante de Deus. Uma hora Deus vai te cobrar isso. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque tem que ter um amor fraternal. O que é amor fraternal? Perdão. Falhas, somos todos falhos. Aqui, ó, Gálatas 6:1, o que Paulo diz em Gálatas 6:1? Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentados. E aí, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amor, irmãos. O amor, ele cobre multidão de pecados. O que é isso? O amor tira o nosso foco do pecado e coloca o foco nas coisas boas. Isso é importante. É uma doença que a religiosidade traz para a gente. Que a gente vê isso na igreja, na liderança, e a gente acaba se adaptando a isso. É errado. Nós temos que abandonar essas coisas. A palavra está nos alertando, nos ajudando. Aprenda isso. 17, 18, 19b e 20a. Segurança da salvação do crente. Bom, embora um crente possa perder a salvação por negligência e pecado, o crente fiel não precisa ter dúvidas se está verdadeiramente salvo ou mostrar-se temeroso de perder a salvação. No que diz respeito à salvação, a atitude do crente fiel deve ser a da certeza presente e a esperança futura. O que Colossenses 1:23 diz? Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. Então veja, amados, que na verdade a gente não deve se achar que já não precisa mais tomar cuidado nenhum, porque já somos salvos. Nós somos salvos, mas nós temos que permanecer salvos através da santificação, que é a renúncia do pecado, o afastamento do mal, ok? O testemunho do Espírito Santo, outra coisa muito importante. Uma das principais evidências da certeza da salvação do crente é o testemunho do Espírito Santo, junto ao nosso espírito. O que ele diz? Que o próprio Espírito, ele mesmo, o Espírito tecido no Espírito. Veja, a alma é volúvel, a alma é enganosa, a alma ela tem a pendência para a carne e para o Espírito. Então, quando você tiver essas dúvidas, você consulta o teu coração no Espírito e diz: Senhor, mostra-me pelo teu Espírito que eu sou salvo, tira essa dúvida do meu coração, e aí então o Espírito Santo vai te confortar, te ajudar, ok? Por estranho que pareça, esse versículo tem levado muitos crentes a duvidar da sua salvação, em lugar de ter a certeza, porque raciocinam que se não sentem sempre qualquer coisa, então não são salvos. É verdade que em certas ocasiões as emoções, os sentimentos do crente são altamente motivados pelo poder de Deus, mas isso não ocorre continuamente. Experiência emocional para o crente não é o testemunho do Espírito, o qual Paulo se referiu. Então, muitas vezes você fica emotivo, mas não é o Espírito Santo, é você mesmo, é a sua alma. Aí a Bíblia diz: se o coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. Amém? Glória a Deus. Bom, notemos que o testemunho do Espírito Santo é dado em nosso espírito. Se fosse em nosso corpo, seria como um sexto sentido. Se fosse em nossa alma, seria apenas uma emoção e nada mais. Porém, visto que é um testemunho em nosso espírito,
temos nesse testemunho uma convicção sobrenatural, convencendo-nos de que somos filhos de Deus. Esse testemunho não substitui, mas confirma a fé. Tá? Por que eu sou filho de Deus? Porque eu creio em Jesus. E porque a minha vida não é uma vida de pecado. Eu posso até pecar, mas não sou do pecado, eu sou de Cristo. E quando eu peco, me arrependo, e Ele me limpa do pecado pelo sangue. A fidelidade de Deus. Deus é tão fiel, amados, que muitas vezes nós somos infiéis, mas Ele continua fiel, né? Hebreus 13:5 diz o quê? De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. E outra, em João 10:28, Jesus falou o quê? Ninguém, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, e ninguém as arrebatará da minha mão, minhas ovelhas. Aleluia, glória a Deus por isso. E a intercessão de Cristo a nosso favor, o escritor aos Hebreus, ele lembra-se da fonte, o crente a lembrar-se, ele leva o crente a lembrar-se da fonte, do conforto e certeza de se expor em Cristo. Vamos ler Hebreus 4:14-16? O título aqui, sumo sacerdote, fala de uma posição semelhante à de um advogado, alguém que pleiteia a causa de outra pessoa que fez algo errado, que foi acusada de um delito. Ao interceder por nós, Cristo rejeita as falsas acusações do diabo contra nós. E se formos culpados pelo pecado, Ele não esconde essa culpa, nem vê qualquer justificativa para ela, mas apresenta o quê? A sua própria justiça, sua própria morte, como base de intercessão. Eu morri por ele, ele está arrependido, ele errou, mas eu morri. Então é o advogado. E aí ele cancelou a penalidade por aquele pecado, que tinha escrito aí em João 2:2. Todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então veja bem, Ele é a propiciação. O crente e a vida santa, a despeito então das inúmeras evidências da salvação mencionadas nessa lição, dúvidas insistentes permanecerão na vida de todo crente que não remover a fonte primária dessas dúvidas, né? Uma vida comprometida com o pecado e o mundo. O pecado e a confiança espiritual não podem coexistir. Um homem pecaminoso pode alegar que tem confiança quanto à sua salvação, mas, na realidade, ele é acometido por dúvidas e insegurança interior. Somente uma vida de obediência e retidão motivará a confiança. Lembra que nós falamos? Se a gente mantém o coração com ervas daninhas, isso é rebelião, rebeldia no coração, mesmo que a gente não expresse, mas está lá no coração, a nossa fé vai sendo sufocada e a gente não tem confiança, não tem essa segurança de salvação. Pode até falar, eu tenho segurança de salvação, mas intimamente não existe, porque ele sabe muito bem que a vida dele ainda não está completamente na mão do Senhor, pois ainda mantém raízes de ervas daninhas ali que podem crescer a qualquer momento e motivar, sufocar a sua fé. Então aqui nós temos de limparmos diariamente dessas coisas com a palavra de Deus e mantermos, como diz, a nossa horta limpa, somente coisas boas plantadas no nosso coração. João 2:3, 1 João 2:3. Ora, sabemos que o que temos conhecido por isso, de guardarmos os seus mandamentos. E a real comunhão com Cristo, o crente fiel e dedicado ao Senhor tem a certeza. Por quê? Porque ele tem sempre comunhão e é submisso a Cristo e a sua palavra. É bíblico, por isso que Judas admoestou seus leitores a se edificarem na fé com oração no Espírito e a se conservarem no amor de Deus. O que é orando no Espírito, amados? Você sabe o que é isso? Quem sabe explicar como que é orar no Espírito? Pensamentos direto. Você pode estar conversando com alguém, trabalhando, você está orando.
falando com Deus, Deus tem misericórdia de mim, me dá graça, me dá sabedoria, me ajuda. Um problema em casa, Senhor, como é que eu vou resolver esse problema? Dá-me sabedoria como eu vou falar com meu filho, com a minha filha, com meu marido, com a minha mulher. Dá-me essa graça, essa sabedoria, o Senhor conhece o meu coração. Está orando ali, ó, mas está trabalhando. Isso aí é oração, orando em espírito, em todo o tempo. Deus sabe, Deus ouve essa oração. Ele vai nos ajudar. O que mais que a gente pode falar aqui? Bom, mas nos que esperam no Senhor, renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então tá bom. 21, 22, 23, 24 e 25. Aí nesses aí, qual que está errado? 28, só ele, né? Então tá bom. Vamos dar um break. Ok.